Salve, galera, eu tô aqui com o Eber, que me esculachou por causa do vídeo da CPI, que por sinal foi um vídeo que repercutiu até que bem, teve bastante view. Também tô aqui com o Ed, que eu não sei a opinião dele sobre vacinas e tudo, mas hoje, agora, nesse bloco aqui, a gente vai falar sobre o aparelhamento da Anvisa e sobre o quanto isso tá realmente, ou não, empatando a aprovação da vacina Sputnik V. No vídeo, se vocês não viram, eu vou deixar o link aí no descritivo, tá? Vocês assistem lá. No vídeo, eu meio que coloco toda a culpa da Sputnik não ter sido aprovada no colo do aparelhamento da Anvisa. No dia seguinte, o Weber viu aquilo, aí ele chegou a me mandar áudio pra ficar falando que eu tava errado. O Weber não manda áudio, cara. Ele só escreve as coisas. Impressionante, tá ligado? Né? Mas ele ficou tão... Caralho, Daniel, você falou merda que ele mandou até áudio. E aí eu quero que ele fale a merda. Por que eu falei merda aqui pra todo mundo saber, entendeu? Então, por onde começar? Eu prefiro... assunto extremamente complexo, está sendo tratado de uma maneira extremamente leviana. Eu mandei um trecho do podcast do Xadrez Verbal para você, depois, se você quiser, você coloca aí nos comentários também, que trata isso muito a fundo, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto do ponto de vista científico. E lá você tem, assim... todos os questionamentos que a Anvisa colocou a respeito da Sputnik V, todos os questionamentos são plausíveis, são técnicos, são problemas que estão sendo apontados e que o laboratório, eu esqueço sempre, é Ganameia, é uma coisa assim, esqueci o nome do laboratório. O laboratório Gamaleia. O laboratório poderia facilmente rebater todos esses questionamentos, facilmente. Um dos questionamentos queremos visitar as fábricas, eles proibiram. Isso já é uma bandeira vermelha gigantesca quando você fala de produção de vacina. 2, você tem, antes da liberação dos resultados, todo o processo de exibição de resultados por parte do laboratório foi extremamente cercado de sigilos, ao ponto de que todas as agências tiveram dificuldade em conseguir os dados técnicos da vacina, porque a aprovação da vacina é diferente do estudo apresentado. O estudo apresentado, o laboratório vira e fala assim, olha, eu vacinei 100 pessoas, das 100 pessoas, 10 desenvolveram imunidade. E é isso aí, o estudo diz isso, a comunidade vai ter que revisar esse dado por si só. Quando uma agência vai verificar, ela precisa ver o prontuário desses 100 pacientes, entender qual foi a resposta nesses 100 pacientes. Quando esses dados chegaram, a Anvisa notou que tinha dados de paciente duplicado. Como se detecta isso? É impossível 2 medições de 2 seres humanos serem absolutamente iguais em 2 momentos distintos. Mesmo batimento cardíaco, pressão, temperatura, todos os indicadores serem iguais. Então, você teve diversos questionamentos sobre a procedência desse dado. Depois disso, você teve um outro problema, que é a tecnologia que eles utilizam é parecida com a tecnologia usada por outras vacinas, que é o adenovírus mensageiro. Na época que essas vacinas começaram a ser desenvolvidas no mundo, isso tem algum tempo, essas vacinas começaram a ser desenvolvidas para Ebola, os 2 laboratórios, um americano e um europeu, que haviam começado a trabalhar com essa técnica, denunciaram que haviam sido hackeadas e suas pesquisas haviam sido roubadas. Pois bem, tudo aponta que isso foi feito por hackers russos e isso explica por que de tanto segredo em volta desses dados. Mas ok. Esse adenovírus que eles usam, diferente das outras fabricantes, das outras farmacêuticas, é um adenovírus humano. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que é mais fácil de cultivar o adenovírus humano. O ponto negativo é que
você tem um maior índice de pessoas com imunidade a um determinado adenovírus. Então, por isso que a vacina, a Sputnik V, as 2 doses, são com 2 adenovírus diferentes, que é para garantir que o sistema imunológico está sendo treinado pelo pedacinho do coronavírus que está lá dentro e não pelo adenovírus, certo? Só que os documentos entregues... Ele vira pra gente falar certo. Certo tá como se eu soubesse, né? Tá ligado? Não, certo, você só vai pra ver se discutir. você O tá Ed, acompanhando o raciocínio até aqui. Ô, Ed, você vai discutir? Eu não sei de Ué, porra nenhuma. deixa ele terminar de fazer a exposição que ele tá falando aí, ué. Tá bom, só queria fazer uma piadinha só. Aí o lance, o certo é só para ver se até aqui eu tô claro, se eu não tô perdendo a linha de raciocínio. Não, tá certo. Bom, eu espero que sim, tá ligado? O problema seguinte da técnica que eles estão utilizando é que o método que eles fizeram, as fases de teste, a produção foi feita de um jeito, né? E porque um dos grandes problemas com vacina de adenovírus é que você está lutando contra o vírus, né? Porque você está tentando multiplicar um vírus que não se multiplica. Então demora, por isso que você tem uma série de vacinas sendo atrasadas, porque a produção do adenovírus é difícil. O que eles mostraram é que nos laboratórios em que isso vai ser produzido, foi demonstrado que esse adenovírus pode se reativar sozinho. Ou seja, eu tenho um pedaço de um vírus humano carregando um pedaço de um vírus humano que de repente se reativa e volta a se multiplicar de maneira hostil. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tem um pedacinho de vírus humano carregando um pedacinho de vírus de Covid. É isso, né? De Covid, isso. Que também é um vírus humano. Sim. Tá certo. É um pedacinho de Bolsonaro lá? Não, porque o Bolsonaro não é humano. Aí não tem, cara. Aí não dá. Então, assim, essa vacina, ela... O que isso significa? Esse adenovírus se autoativar? Não se sabe o que pode acontecer nessa interação. Não se tem dados de estudo bastante para saber o resultado dessa interação. Então, isso é uma outra bandeira vermelha. Então, você tem uma série de bandeiras vermelhas nesse processo que o laboratório poderia falar assim, tudo bem, venham aqui e visitem a fábrica. Tudo bem, vamos revisar o processo de fabricação. Tudo bem, então aqui os dados precisos. Então, agora a gente já tem os dados de mostragem de... Tem uma questão lá que eles fizeram, que o Átila coloca 1000 vezes melhor que eu, que eles dizem lá que um dos efeitos colaterais deu tantos por cento, mas eles não colocam na metodologia se foi questionado só aquele efeito colateral ou as pessoas espontaneamente disseram só aquele efeito colateral. E isso faz diferença quando eu falo de metodologia de pesquisa. Porque uma coisa é entrar na sala e perguntar assim, quem aqui sentiu dor de cabeça? Outra coisa é virar para você e falar assim, o que você sentiu? A amostragem das duas perguntas vai ser diferente, entende? Sim, é igual quando você faz uma pesquisa eleitoral mostrando os nomes de candidato ou uma pesquisa espontânea, né? Existe diferença. Então, aí o que é estranho, né? A Anvisa fez todo esse laudo técnico com pareceres técnicos, que nada do que foi colocado ali, gente, é absurdo. Tá? Nada do que foi colocado ali pela Anvisa é absurdo. E aí, o laboratório, aliás, os representantes do laboratório, ao invés de responder isso de uma maneira direta, como os outros fabricantes de outras vacinas também tiveram que responder, isso que é importante ressaltar, eles levantaram a bandeira de que foi recusada por motivo político. Então, quem começou a vender isso e respondeu dessa forma, já foi o próprio laboratório, o que é extremamente peculiar, né? Então, tem uma série de fatores aqui para a gente analisar juntos do porquê isso não foi a decisão da Anvisa, não foi uma decisão política, mas a decisão do governo federal de não comprar a vacina é totalmente uma decisão política. Então, assim, talvez exista um pouquinho do aparelhamento da Anvisa, mas o principal mesmo são as questões técnicas, né? É isso que você porque quem compra a vacina não é a Anvisa.
Gente, Sim, e na verdade o governo do pediu estado de pra- São Paulo comprou insumo para fazer Coronavac antes da Coronavac ser aprovada pela Anvisa. Isso acontece. Comprar a vacina e aplicar a vacina são dois processos diferentes. O governo federal poderia ter comprado a vacina antes dela ser aprovada. E aí o que pode acontecer? Ela ser reprovada e esse dinheiro ser jogado fora. Esse é um risco que todos os países que investiram em vacina fizeram. Sim. Correram. É. Quer dizer. Sim. Então, e você me pediu para levantar uma informação naquele dia lá, eu levantei, tá? Sobre se as vacinas podem ser compradas e podem ser importadas a despeito de não poderem ser utilizadas. Na verdade, o que acontece é que o consórcio do Nordeste já comprou as vacinas, entendeu? Ah, então. Tá comprada. Só que é assim, se a Sputnik, se a Gamaleya não liberar isso até a próxima semana, que a importação não foi liberada pela Anvisa, né? A verdade é que, assim, eles vão mandar para outros países e depois, Entendi. quando tiver, a gente manda para vocês, entendeu? Entendi. Esse que é o problema. Mas, na verdade, ela já foi pago e tudo, né? Que você tinha me pedido para levantar esse dado aí. Eu não sei, o pessoal falou disso aí no xadrez verbal ou não? Nem tocaram nisso? Não, eu lembrei desses outros precedentes, né? Sim. Então, você tem aí... não só da Coronavac, né? Também tem Ai, meu Deus. A outra vacina de Oxford. Eu esqueci. A AstraZeneca? Tem qual é o laboratório que está fazendo aqui no Brasil? É a Fiocruz. Isso. Então, tem precedente aqui. Então, por isso que eu achei muito estranho esse argumento. Então, você vê que tem todo um ruído aí de politização. Existe esse ruído. É sedutor da nossa parte querer jogar a culpa do Bolsonaro, né? É sedutor. E assim, existe um precedente quando você fala de agência reguladora de qualquer coisa, que é assim, quem tem mais protocolo, quem tem o protocolo mais rígido, dá o tom para as demais, né? E a Anvisa, ela tem esse caráter. Ela é uma das grandes, A gente segue poucos padrões, né? E os nossos padrões, por exemplo, os Estados Unidos não reprovou a Sputnik e a Europa não reprovou a Sputnik porque eles nem sequer abriram um processo de análise. A maior parte dos países que estão utilizando a Sputnik, eles são do leste europeu, do Oriente Médio e do sudoeste asiático, né? São países que não têm agências sanitárias assim com esse renome que a Anvisa tem, né? Então existe isso também que a gente precisa colocar na equação. Mas é que é tão bom falar que a culpa é do Bolsonaro, entendeu? A culpa é do Bolsonaro, pela qual a gente não tem muito mais vacina muito antes. A gente não precisa especificamente dessa culpa. Bom, e não que não exista culpa também, vamos lembrar de novo, a Anvisa não aprovar não impede o governo Bolsonaro de comprar. O consórcio Nordeste não deveria ter tido a necessidade de comprar, né? Vamos lembrar disso. Então, mas na verdade o governo federal comprou 10 milhões de doses também da Sputnik já, entendeu? Tá vendo? É muito tendencioso. Por isso que é complicado, a gente precisa verificar tudo, né? Não é só o que os bolsominions falam, né? O que a gente fala, às vezes a gente tá tão... a gente tá tão radicalizado que a gente comete erros. Eu acho que o que eu falei nesse outro vídeo, embora o vídeo esteja realmente incrível, apesar desse erro aí, eu acho que eu devo desculpas, porque, na verdade, a minha afirmação que foi politizado e ponto, acabou, foi muito pelo fígado, tá, gente? Eu peço desculpas aí pelo... eu sou humano também, né, mano? Pô, caralho. Eu errei, mano. Foi mal. Né? Mas você não acha que existe alguma politização nisso, Weber? Apesar de todos esses detalhes técnicos aí? Não, pelo menos na parte da aprovação até agora, pelo que eu acompanhei, não. Até que o laboratório ofereça essas respostas e mostrem que isso está sendo politizado, não. Amanhã o laboratório pode apresentar, assim, provas contundentes de que os dados estavam todos lá e a Anvisa não quis?
pode. E aí eu vou estar errado. Mas até o presente momento... Entendi. E você, Ed, o que você acha disso tudo aí, mano? Bom, contextualizar, ele explicou muita coisa aí que eu não tenho a menor ideia do que seja, né? Mas ele tá na cara que ele sabe muito mais disso aí do que eu e você. Sim. Agora, eu sou maníaco da Covid, Ed. E o Weber, que nem eu disse. Agora, eu cheguei à conclusão que é mais fácil, então, deixar o vírus pegar nós, né? Não, cara, não. Tem que... Não, eu tô de sacanagem. Tem muita luta, entendeu? E aí, assim, o que a gente não pode cair na armadilha, por que eu fiz toda essa explicação? A gente não pode cair na armadilha de desacreditar mais um órgão de Estado, que não é um órgão de governo. É que a Anvisa também só que tem uma coisa bola aí no meio do caminho, né? Não, mas você tem níveis de... São órgãos, né? Que você tem níveis de pessoas técnicas e níveis de pessoas indicadas, políticas. Uhum. Você não pode exonerar toda uma equipe. Não existe precedente para isso, entendeu? Uhum. Todas as tentativas que houveram nesse sentido foram severamente denunciadas, né? Lá no começo do governo Bolsonaro, você tinha lá os caçadores de comunista e tudo mais. Então, assim, a gente tem que analisar caso a caso, situação a situação. A gente não pode falar que automaticamente todos os órgãos de Estado estão cooptados automaticamente. Não, você tem alguns que estão só sendo desaparelhados. Às vezes eu não posso aparelhar, eu só vou lá e tiro todo o orçamento, como faz o nosso queridíssimo Ricardo Salles. Como fizeram com o censo, né? Eu quero falar disso, mas depois a gente fala sobre isso. Fala aí, Ed. Fala aí, Ed. A questão é a seguinte, que existe uma politização das vacinas, existe, isso é evidente. E que ela está sendo usada como um cabo de guerra também para as brigas geopolíticas também. Que parece ter algo estranho aí, parece porque na Argentina eles vão começar a fabricá-la, no México também vão começar a fabricá-la, e aqui no Brasil não foi aprovado, provavelmente pelas questões técnicas que foi exposta. Agora, que a Anvisa está fazendo um jogo político, pode ser também, né? Mas, assim, é ruim você falar de uma coisa que você não sabe, né? Eu não tenho conhecimento técnico para falar, para embasar uma opinião a favor ou em contra. O que eu sei é que está tudo muito nebuloso e muito esquisito, porque a Anvisa também, que até ouvi uma piada aí que é só o laboratório russo lá apresentar ela como um veneno que eles aprovam, né? Que a Anvisa andou aprovando uma porrada de veneno aí. Então, assim, é tudo muito nebuloso e a gente não sabe, eu, pelo menos, pessoalmente, não tenho conhecimento técnico para, assim, comprar uma ou outra versão, né? Teremos que esperar para ver o que acontece, né? Isso é uma crítica importante. O problema todo é que o processo pelo qual passa uma aprovação de uma vacina é um processo extremamente criterioso. E foi o que passaram todas as vacinas que estão aprovadas e que estão sendo aplicadas. Ele é muito mais criterioso por natureza. Agora, o processo de aprovação de um agrotóxico também deveria ser. Ouvi dizer também que a Anvisa foi muito mais rigorosa com essa do que com outras, né? Aí então você fica no campo das especulações que eu não tenho um embasamento técnico para bater o martelo, né? Foi isso que eu falei na semana passada. Na semana passada a gente teve um debate aqui sobre vacina que você fez falta, né? Porque o Weber, eu e o Ed, a gente pesquisa muito mais sobre política, eu, política interna, ele, política externa, né? O Weber também, claro que se interessa por política, mas o Weber, ele também tem um interesse muito grande por ciência, de uma forma geral, né? Então ele acompanha vários produtores de conteúdo, lê várias publicações aí científicas, né? E aí essas coisas aí a gente prefere jogar no colo dele porque... Agora, tem uma coisa... E aí a gente acaba meio que
tendo a visão mais política do que científica da coisa, mas o Ed e eu, por exemplo, mas nesse assunto a gente tem que ter muito cuidado para ser desapegado das nossas paixões políticas, porque a questão nem sempre é política, né? Na verdade, a ciência tinha que ser do norte dessa história, sempre, né? Da pandemia, que você refere à pandemia. Desculpa, agora, que tá com cheiro de armação, tá, né? Porque apareceu até um documento, aí a gente comentou isso na semana passada, um documento dos Estados Unidos pressionando para que o Brasil não aprovasse. Não, para que o Brasil não comprasse. Aí daria um cartaz muito grande para tal da Corona, da Sputnik aí, que seria um cartaz muito grande para a Rússia e que os Estados Unidos não quer de forma nenhuma. Esse documento, ele existe, isso é fato. Quem divulga isso é a Agência de Saúde Americana, e esse documento não é de não aprovar, é de não comprar. É de recomendação para não comprar a vacina. E esse documento foi... Pois é, enquanto isso eles têm vacina lá e não manda para cá. Então. Esse documento foi emitido no governo Trump, né? Não tô falando que eu gosto do Biden, não, mas o Trump é um negócio, né, que é, tipo, tá fora de qualquer critério, né? Então, você tem esse agravante sobre esse documento. Então, você tem mais alguma coisa pra falar? Porque, hein, Heber? Porque com certeza o Ed... olha aqui, o Daniel, eu fiquei tonto só de escutar a explicação dele. Eu pensei, poxa, melhor pegar o vírus. Você prefere pegar corona do que ficar ouvindo Heber, mano? Caralho, Não, do que esperar por uma dessas vacinas aí, não. Não, assim, existe muito blá blá blá. Você tem, por exemplo, a Coronavac, que teve uma guerra política em cima muito grande e que a Anvisa permaneceu ali reta nos seus precedentes, fez os questionamentos técnicos corretos, teve as respostas. A vacina da você sabe dizer uma coisa? O que eu ouvi muitas especulações também falando de que a Anvisa teria sido muito mais rigorosa com a Sputnik do que com outras vacinas. Então, mas não foi. Ela foi na Índia visitar as vacinas, as fábricas das outras, saca? Não foi. Os mesmos questionamentos que foram feitos nas outras também. E se tem esses problemas que você apontou, que levou a Anvisa a negar a aprovação, o que acontece com o México e a Argentina que resolveram aceitar e estão até fabricando agora, vão começar até a fabricar agora? Então, né, eu não posso responder pelas agências sanitárias dos outros países, né? Pela Anvisa... O que é que a Anvisa questionou esses outros países sobre se eles tinham esses dados. O Heber pode eles receberam de pode resposta responder. Chegou... que assim, essas agências identificaram esses problemas, mas optaram por seguir independente desse resultado. E aí, eles colocaram na balança e acharam o custo-benefício que valia a pena. E aí você tem situações diferentes em países diferentes, né? Você tem um mercado de vacina extremamente escasso, tem uma série de outros questionamentos. Porque a impressão que eu tenho também é que essas vacinas, elas têm muito valor agora e até daqui a algum tempo, porque vai chegar um momento em que todo mundo vai estar vacinado e aí as empresas que terão essas vacinas terão algo aí que vai perder o valor. Ou então, eu escuto outras especulações também de que isso, de vez em quando, o vírus vai estar entre nós aí, que vamos ter que vacinar uma vez por ano, semelhante à gripe. Então, eu escuto várias especulações, mas eu não consigo identificar, assim, onde está o ponto correto. Agora, o que eu sei é que tem uma briga muito grande. Periodicidade, né? Existe sim uma expectativa muito grande no meio científico de que, por ser um vírus respiratório que tem uma capacidade de adaptação ainda muito grande ao organismo, é muito provável que, assim como a gripe, a gente vá ter que ter reforços dessa vacina de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. E é muito provável e a questão Diga. E a questão das mutações, que o Brasil seria um grande convidário também, porque
nessa moleza, nesse corpo mole do governo federal em resolver o problema, assim, em tomar medidas mais sérias para controlar o vírus, ele pode estar sofrendo mutações e as vacinas presentes já, se começa a haver muitas mutações, ela começa a ter, o vírus começa a ser resistente às vacinas. Eu ouvi também outra história de que, já visualizando isso, muitas das vacinas já estão procurando incorporar adaptações para que possa valer para eventuais e quase certas futuras mutações do vírus, né? Bom, quanto às mutações, isso é extremamente preocupante, Ed, isso é muito preocupante, porque uma vacina uma variante especialmente resistente, ou que consiga evadir, né, escapar da proteção da vacina de uma maneira muito específica, ela pode colocar o esforço de vacinação do mundo na estaca zero, né? Esse é um risco real. O que você espera a longo prazo é que você possa ir adaptando a vacina aos pouquinhos, conforme o vírus vai se adaptando aos pouquinhos. Não dessa forma desenfreada que a gente tem hoje, né? Algumas dessas vacinas são mais fáceis de se adaptar, levam menos tempo para você fazer essa adaptação, mas o problema é que a gente está falando de uma doença que só quem não tem imunidade são bilhões de pessoas. Então esse aqui é o complicado. Você tem como desenvolver novas versões dessa vacina? É muito provável que isso vá ser necessário. É muito provável que, por exemplo, algumas vacinas vão ser intercambiadas para você desenvolver uma resposta melhor. Então, tecnologias semelhantes, por exemplo, a Sputnik e a da AstraZeneca, que trabalham com adenovírus, eles já estão fazendo estudos lá na Oxford, né? Na Oxford? De adenovírus, a Oxford também usa, mas não é só a Oxford e a eles já estão fazendo. Várias farmacêuticas fazem com adenovírus, né? Sim. Então, eles já estão fazendo experiências com isso para ver se a troca favorece melhor o sistema imunológico. Então, isso já está sendo feito, estudo com novas variantes. E nem quero assustar vocês, mas tem 2 variantes de preocupação na Índia que já demonstram uma certa resistência, uma certa evasão à vacina. Nossa, cara, que coisa triste que tá acontecendo na Índia, né? Pois é. É porque a Índia tem um xadrez verbal, lá ele fala sobre corona no mundo. É uma série bem interessante, bem bacana, vale a pena ir lá ouvir e conferir. Sobre a Índia, Daniel, a Índia é um problema sério, porque a Índia é umas 10 vezes a população brasileira. E assim. São 7, né? 7 vezes. 7 vezes, né? Também tem bolsões de misérias muito mais graves do que no Brasil, né? Então, eu acho que em qualquer lugar que. Além disso, eles não têm um sistema de saúde igual o SUS brasileiro, porque o SUS, apesar dos problemas, ele é um dos melhores sistemas do mundo. Exatamente. O que acontecer aqui não aconteceu da mesma forma aqui, porque a gente tem o SUS. Pois é. E eu acho que em qualquer lugar onde as desigualdades sociais sejam muito grandes, a chance disso se propagar é maior, né? Porque como é que você faz isolamento social com uma desigualdade social gritante, como é aqui no Brasil ou na Índia, né? Por isso é o seguinte, essa não é a primeira pandemia que o mundo já viu, mas ela é a pandemia da nossa geração. Só que o índice de desmatamento, a forma como as coisas são feitas, isso pode desencadear uma outra geração, né? Então, porque não é a primeira da nossa geração, não? Ela é a primeira da nossa geração. Ela é a primeira da nossa geração, isso. E aí, mas a forma como as pandemias elas começam a se disseminar, geralmente são através de zoonoses, né? Que são doenças que geralmente são causadas por causa de desmatamento. O bichinho tá lá dentro da floresta com o vírus dele que não faz mal a ninguém, só a ele, tá ligado? Mas a gente não. Mas aí o bicho sai do habitat dele e leva a doença para um outro bicho que geralmente é assim que funciona, né? E é provável que aconteça de novo, né? É muito provável que a gente veja uma situação como essa,
não tão distante daqui, né? Existem muitos cientistas que preveem isso. Mas aí o que acontece é o seguinte, né? Assim que a gente conseguir resolver esse problema do Covid, né? O que o mundo precisa fazer é dar um jeito de acabar com as desigualdades, porque a gente viu o quanto isso é nocivo, cara. Isso pode ser letal, isso pode dizimar a raça humana, tá ligado? Você entendeu? A gente pode começar uma campanha para acabar com os bilionários. Então, é isso mesmo. Né? E aí... E é isso, né? Eu acho que os esforços da militância, né, tem que ser nesse sentido. Assim que isso acabar, a gente precisa se unir e exigir que as desigualdades sejam remediadas de uma forma ou de outra. Com as comunicações extremamente interligadas no mundo, eu ouvi alguns especialistas falando de que o surpreendente é que não tenha ocorrido antes, né? Não, é porque a taxa de morte do Covid é relativamente baixa. Não, é que eu tô falando, a sorte é essa, porque é relativamente baixa, porque ele se propaga muito facilmente, mas afeta mesmo com gravidade uma pequena parcela da população, né? Mas podem vir outras aí que pode ser mais grave, né? Exato. E aí não vai ter essa de, vai fazer lockdown, não vai fazer lockdown. Vai ter que fazer, você entendeu? O certo é que quando isso acontece, o certo é fazer lockdown e acabou, tá ligado? Entendeu? Não tem o que discutir isso, né? Só que como é que você faz lockdown em sociedades absurdamente desiguais? Entendeu? Esse é o problema, né? A gente tem que estar preparado para uma próxima, porque vai acontecer. Não é uma questão de se, é uma questão de quando, né? E quando acontecer, a gente precisa já ter diminuído os nossos níveis de desigualdade social. Pois é, Isso na Índia... Isso é uma questão que tem que ser prioritária, e a militância de esquerda tem que estar atenta nisso, mas eu acho que até a galera da direita tem que entender que é assim. Não tem o que discutir isso aí. Na Índia, eu ouvi falar que agora o bicho está pegando lá, dizem que os multimilionários pegaram o seu jatinho e foram tudo para Londres. Não foram para Miami, né? Tudo para Londres virar taxista. Não, lá ele tem um outro gosto. Aqui, o gosto cafona de ir para Miami é da elite brasileira. Eu ouvi dizer uma história algum tempo atrás, até para Cuba eu estava querendo ir, o pessoal, para receber uma vacina. Nessa hora, Cuba serve. Hoje um cara no Facebook me mandou pra Cuba. Aí eu falei, mano, manda passagem que demorou, é nós mesmo. Bom, galera, esse daí foi os nossos 10 centavos sobre a questão da Sputnik e aparelhamento da Anvisa, né? Eu peço desculpa por ter falado de uma forma tão apaixonada no outro vídeo a respeito disso, né? Mas tá aí minha retratação, ou melhor, o Eber se retratando por mim, né? Valeu, Binha, valeu mesmo, mano, pela pesquisa e tudo. Bom, gente, é isso aí. A gente ainda vai ter mais 3 vídeos aqui da semana passada que passou. Então continua acompanhando o canal, beleza? Se inscreve aí, deixa o seu like, manda a sua ideia nos comentários e não se esqueça, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!